Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 31. Junko finalmente decidiu arriscar. Apesar do nome e da aparência inocente, ela crescerá em uma família nobre e possuía um senso inato para a política. Por que esses dois indivíduos misteriosos desejariam o envolvimento dela? Era simples, eles pretendiam usar o nome dela. No mínimo, ela poderia se tornar a líder nominal da cidade de Matsuzaka. Mas se ela recusasse, e esses dois triunfassem, ela acabaria sem nada. Poder não era algo com que Junko se importasse particularmente. No entanto, com sua família em ruínas, o castelo Matsuzaka havia se tornado sua última esperança, um legado para seus pais, seu clã e toda a beleza de sua vida passada. O vento rugia em seus ouvidos. Como uma pessoa comum em pé sobre o pássaro de argila de Deidara, Junko lutava para esconder o medo. Manteve o olhar fixo à frente, embora suas pernas trêmulas atraíssem após um único olhar para a queda vertiginosa abaixo. Essa Zoe é realmente tão forte? Perguntou Deidara com a voz levemente distorcida pelo vento. Suas técnicas de liberação de terra são incrivelmente poderosas, muito mais fortes do que as de um Jounin comum, respondeu Junko. Embora não fosse uma ninja, sua criação lhe deu uma ideia da destreza de Zoe. Na verdade, Zoe poderia facilmente ter ido para a capital real ou para uma cidade maior, mas por algum motivo escolheu Matsuzaka. Por isso estamos completamente indefesos contra ele. Sua voz carregava um toque de tristeza enquanto memórias da tragédia de seu clã vinham à tona. Onde ele fica na cidade? Deidara apontou para a cidade de Matsuzaka abaixo. Junko inclinou-se cuidadosamente para a frente, agarrando pela manga como se sua vida dependesse disso. Seu dedo delicado apontou para uma grande mansão no coração da cidade. Ali, é a residência do velho senhor do castelo. Desde que Zoe matou meu pai, ele se escondeu lá e raramente sai. Há algum inocente aí dentro? Perguntou Deidara ansiosamente, já brincando com um pedaço de argila na mão. Não. Todos lá são leais a Zoe, eles exploram os habitantes da cidade e não passam de escória, respondeu Junko com firmeza. Ela se afastou, a tontura e as pernas trêmulas a incentivando a se sentar. No entanto, sua nobre criação a obrigava a manter o decoro. Ótimo. Deidara sorriu. Vamos resolver isso de uma vez. O pássaro de argila desviou-se ligeiramente quando as mãos de Deidara cuspiram uma esfera de argila. Com um estalo, ela se expandiu até o tamanho de um quarto. A falta de um design complexo não o incomodava, o que importava era a escala certa para a explosão. Junko não conseguiu evitar estremecer ao ver as bocas nas palmas das mãos de Deidara, seu desgosto mal disfarçado. Parecia ser uma reação universal entre as mulheres. Zetsunegro, Karin e agora Junko reagiram da mesma forma. Vocês realmente vão explodir a residência do senhor do castelo? Ela perguntou hesitante. Bingo! Deidara exclamou com entusiasmo. A arte é uma explosão. Katsu! A detonação abalou a cidade, reduzindo a outrora imponente residência do senhor do castelo a uma pilha fumegante de escombros. Valor de choque de Zoe mais 500. Valor de choque de Ryuji mais 250? As notificações do sistema chegaram aos poucos, e Deidara notou os valores relativamente baixos. Se Zoe estivesse morta, os números seriam maiores, ele murmurou. Ele está realmente morto? Deidara circulou as ruínas em seu pássaro de argila, seus olhos aguçados examinando o chão. O Jounin de elite não deveria cair tão facilmente. Zoe provavelmente escapou, interrompeu Junko. Há uma passagem secreta sob o castelo. Idiota, disse Sasori, com um tom transbordando sarcasmo. Ela já te contou que ele é um usuário da liberação de terra. Mesmo sem uma passagem secreta, ele consegue escapar por meio de um túneis. Tic, eu me descuidei. Deidara gemeu, batendo na testa. Tanto faz. Junko, vá acalmar os moradores da cidade. Ver o castelo subitamente reduzido a escombros provavelmente é aterrorizante para eles. Junko assentiu, grata pela desculpa para deixar a altura vertiginosa do pássaro de argila. Ela se apressou em tranquilizar os cidadãos que já começavam a se reunir. Mais tarde naquela noite, o castelo de Matsuzaka ainda fervilhava de atividade enquanto a notícia da queda de Zoe se espalhava. Enquanto a maioria dos moradores comemorava, Junko retornou à pousada onde Deidara e Sasori estavam hospedados. Muito obrigada pela sua ajuda, ela disse sinceramente, curvando-se profundamente. Não mencione isso, respondeu Deidara, dispensando-a enquanto moldava mais argila. Você mencionou que queria usar Matsuzaka como base? Junko perguntou cautelosamente. Mas relaxa. Não somos uma organização maligna. Só precisamos de uma filial aqui para coletar informações, nada mais, explicou Deidara. Sério? Farei tudo o que puder para apoiar o seu grupo, respondeu Junko, aliviada pela simplicidade do pedido. Só para deixar claro, não é a minha organização, acrescentou Deidara. Sou apenas um membro, como Sasori aqui. Junko engasgou sua curiosidade aguçada. Se Deidara e Sasori não eram os líderes, quão poderoso o verdadeiro líder deveria ser? Naquele momento, Maruta, um dos guardas de Junko, ajoelhou-se diante deles. Sua cabeça estava tão baixa que quase tocava o chão. Por favor, deixe-me entrar na sua organização, gritou ele. Quero ficar mais forte, forte o suficiente para proteger a lei de Junko. Deidara ergueu uma sobrancelha, sorrindo para Sasori. O que você acha, Sasori-chan? Quer dar uma chance a ele? Capítulo 32. Ei, que bajulação é essa? Deidara lançou um olhar exasperado para Maruta. Por favor, Deidara-sama, aceite-me como seu discípulo. Vou trabalhar duro e ficar forte. Maruta gritou com a testa firmemente pressionada contra o chão. Tudo bem, tudo bem. Você pode trabalhar na filial de Matsuzaka da organização, disse Deidara, acenando com a mão em sinal de descaso. Mas se quiser ficar mais forte, isso é problema seu. Eu não sou professor.
Obrigado. Os olhos de Maruta brilharam de gratidão enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Deidara suspirou pesadamente. Sério, esse cara é real? Ele e Sasori estavam estacionados na cidade de Matsuzaka há quase 2 semanas, esperando que Nagato enviasse reforços de outras filiais. Em vez disso, um grupo de visitantes indesejados apareceu primeiro. Sob a proteção da noite, uma equipe de shinobi se infiltrou na cidade. À frente estava Zoei, o homem que havia escapado de suas garras antes. Ele era atarracado e tinha uma expressão perpetuamente sinistra, um rosto que praticamente gritava vilão. Atrás dele estavam vários shinobi usando tiaras com o emblema espiral da Vila da Folha gravado. Zoei os havia contratado por um preço exorbitante, anunciando uma missão de nível S para garantir seu sucesso. Metade de sua riqueza havia desaparecido, mas ele tinha certeza de que valeria a pena. Quando eu me livrar desses 2 ninjas malditos e recuperar a cidade de Matsuzaka, vou espremer até o último rio dos habitantes da cidade. Cuidado! Esses 2 são incrivelmente fortes, Zoei alertou. Não por gentileza, é claro, ele só não queria desperdiçar seu dinheiro. Não se preocupe conosco. Somos mais do que capazes, respondeu um dos jonins da Folha com altivez, claramente desinteressado pela terra dos rios. Batalhas ninjas não devem ser encaradas levianamente, Kyoto repreendeu o líder do grupo. Kazuto, use seu Byakugan para explorar a área. Sim, Capitão Tendou. Kazuto ativou seu Byakugan. As veias ao redor de suas têmporas saltaram ameaçadoramente enquanto ele examinava a área. Como está? Alguém perguntou, notando a testa franzida de Kazuto. Forte. Estranho, murmurou Kazuto. Elabore, exigiu Sarutobi Tendou, seu líder temporário. Eles têm imensas reservas de chakra. Mas o mais forte, seu chakra está concentrado inteiramente no coração. O resto do corpo não tem fluxo algum de chakra. É como se ele não passasse de um coração pulsante. Quão forte? Perguntou Kyoto, seu tom perdendo um pouco da arrogância anterior. Muito além do Capitão Tendou. Mais forte que Kakashi. A revelação deixou o grupo tenso. Kakashi era um dos jonin mais fortes de Konoha, perdendo apenas para o Hokage em habilidade. Se o alvo dele superasse até mesmo ele, então estavam lidando com um oponente com força de nível Kage. Zoei, percebendo o desconforto deles, latiu. Não me diga que você está com medo. Nós cuidamos disso, respondeu Tendou secamente. Apesar do desdém por Zoei, ele manteve o profissionalismo. Shikune, use seus insetos para sondar as defesas deles, ordenou Tendou. E se formos expostos? Perguntou Kyoto. Então Kyoto, Kazuto e eu lançaremos um ataque frontal. Você fica atrás como apoio, explicou Tendou. Cada membro da equipe vinha de um clã proeminente de Konoha, equipado com técnicas poderosas e experiência de batalha. Embora fosse uma missão de nível S, nenhum deles estava disposto a deixar o medo manchar sua reputação. Dentro da estalagem, Sasori estava absorto na fabricação de marionetes. Como um ser de madeira e máquinas, ele não comia, nem dormia, nem sentia dor. Livre de tais distrações, dedicava seu tempo ao aperfeiçoamento de sua arte. Um pequeno inseto entrou pela janela. No calor do verão, insetos eram comuns e Sasori não se importou. Afinal, não era como se pudessem mordê-lo. Mas Shikune, controlando o inseto à distância, franziu a testa. O que está acontecendo? Meu inseto não consegue penetrar o corpo dele. É como se ele não fosse feito de carne. Como vai? Tendou perguntou suavemente. O inseto fez contato. O mais forte, no entanto, é impenetrável, respondeu Shikune. Então não temos escolha a não ser lutar diretamente. Shikune, proteja Rin. Entendido. Deidara, enquanto isso, descansava despreocupadamente quando sentiu uma presença repentina e desconhecida. Quando reagiu, Tendou já estava perto, suas mãos se movendo a uma velocidade impressionante para formar selos. Estilo fogo, bomba de chamas. Um inferno escaldante irrompeu da boca de Tendou, envolvendo a área ao redor em um calor escaldante. Antes que as chamas pudessem diminuir, Kyoto continuou com sua própria técnica. Estilo vento, dano por pressão. A rajada de vento atiçou as chamas e as transformou em uma violenta tempestade de fogo, transformando a rua em um inferno. Estilo fogo, hein? Sem problema. Não pode me matar com isso, murmurou Deidara baixinho, apesar do perigo intenso. Enfiando a mão na bolsa de argila, ele tirou um dragão C2 em miniatura pré-fabricado. Ativando, ele deixou a pequena construção voar antes de detoná-la em pleno ar. A explosão resultante o impulsionou para trás, em segurança, longe do perigo, embora ele tenha caído desajeitadamente na rua de paralelepípedos. Arg, isso doeu, ele gemeu, esfregando o traseiro. Capítulo 33. Ugh, isso dói. Deidara caiu na rua principal, impulsionado pela força da explosão. Seu ombro direito bateu com força no chão antes de rolar mais 2 vezes, finalmente parando. No entanto, o perigo estava longe de acabar. Atrás dele, um ninja com olhos brancos e puros apareceu, com movimentos compostos e precisos. Levantando a mão, ele falou em um tom calmo, quase distante. Punho gentil, 8 trigramas 64 palmas. Besteira. Deidara sentiu um aperto no estômago. Se fosse atingido pelo punho gentil de um Hyuga e seus pontos de chakra fossem selados, ficaria completamente à mercê deles. Naquele momento fugaz, a única coisa que ele pôde fazer foi mastigar apressadamente um lote de aranhas de argila com a mão esquerda. Não fazia parte de nenhum plano, apenas um movimento desesperado diante da morte. Que patético, Deidara. Felizmente, incontáveis sembons envenenadas disparadas pela marionete de Sasori, Iruko, interceptaram o ataque antes que ele pudesse atingi-lo. As agulhas eram quase invisíveis no escuro, mas para um shinobi daquele calibre, o som e as correntes de ar eram mais do que suficientes para detectá-las. Especialmente para alguém com o Byakugan.
Suor frio escorria pelas costas de Deidara. Ele odiava ser emboscado daquela forma. Pelo menos a Akatsuki trabalhava em duplas. Essa decisão se provou inestimável mais vezes do que ele conseguia contar. Das sombras de uma sala próxima, a marionete de Sasori, Iruko, emergiu, mudando a dinâmica do campo de batalha. Um estranho equilíbrio se estabeleceu após essa troca inicial. Ambos os lados, cautelosos, optaram por coletar informações em vez de se precipitar em ação. Então, Shinobi de Konoha, hein? O tom de Sasori tornou-se frio e cortante. O veneno em sua voz não era nenhuma surpresa. Seus pais haviam sido mortos pela presa branca de Konoha. Não havia como Sasori nutrir nada além de desprezo pela vila. Em frente a eles, 3 shinobi estavam juntos, avaliando seus inimigos, Deidara e Sasori. A marionete explicou os movimentos estranhos antes, murmurou Sarutobi tendou ao se lembrar de Iruko disparando agulhas envenenadas de sua boca. Um shinobi experiente. Ele já havia lutado contra os mestres de marionetes de Sunagakure vezes suficientes para entender suas táticas. Apesar do cessar-fogo atual entre Sunagakure e Konogakure, pequenas escaramuças ainda eclodiam nos bastidores. Mas algo parecia estranho para Yuga Kazuto. Seu Byakugan não detectou nenhum fio de chakra controlando a marionete, e havia uma estranha assinatura de chakra centralizada em seu coração. Não era normal. Kazuto, você consegue localizar o verdadeiro corpo do mestre das marionetes? Perguntou Tendou. Kazuto balançou a cabeça com a expressão tensa. Não consigo. Tendou franziu a testa. Era problemático. Kakashi já havia relatado sobre Deidara e Sasori ao terceiro Hokage, mas essa informação era sigilosa. De nível S o trio Hyuga e Sarutobi não tinha acesso a ela, deixando-os no escuro sobre as capacidades completas da dupla. Então usarei um poderoso ataque elemental como cobertura. Kazuto, Kyoto, concentrem-se em derrotar o loiro primeiro. Lutar contra um mestre de marionetes como ele em combate corpo a corpo é um jogo perdido, instruiu Tendou. Deidara os observou murmurando entre si, incapaz de ouvir suas palavras, mas adivinhando pela linguagem corporal e olhares que eles planejavam priorizá-lo. Claro, aliar-se a Sasori tinha suas desvantagens. Deidara era sempre o primeiro alvo, os inimigos presumiam que derrotá-lo era mais fácil do que lidar com o mestre das marionetes. Mal sabiam eles que o verdadeiro corpo de Sasori estava escondido dentro de Iruko. Você é muito lento. Sasori ficou impaciente. O braço direito de Iruko se estilhaçou em inúmeros pedaços de madeira, estendendo-se em direção a Kazuto. Rotação. Kazuto girou como um redemoinho, liberando o chakra de todos os Tenketsu em seu corpo. A rotação em alta velocidade formou um escudo denso e impenetrável, um movimento alardeado como a defesa suprema do clã Hyuga. Colidir. A defesa giratória estilhaçou os braços de madeira, espalhando detritos. Ao mesmo tempo, Tendou formou selos. Estilo de fogo, chama do destruidor majestoso. Uma torrente de chamas escaldantes irrompeu da boca de Tendou, rugindo em direção a Iruko. O objetivo não era apenas ferir. Era forçar Sasori a recuar no ataque. Tic, isso está se tornando um verdadeiro problema. As mãos de Deidara começaram a moldar a argila novamente. Lutar em uma área populosa como aquela era um pesadelo. Isso significava que ele não podia usar explosivos de grande porte, o que o forçava a lutar com uma desvantagem autoimposta. Onde você pensa que vai? Shimura Kyoto investiu contra Deidara, sua lâmina cortando o ar com um golpe de espada tão afiado que partiu o pássaro de argila que Deidara havia criado em 2. Droga, praguejou Deidara. Voar estava se mostrando impossível sob aquele tipo de pressão. O inimigo não era burro, não lhe daria espaço nem tempo para decolar. Quando Kyoto se aproximou, Deidara respondeu com um contra-ataque rápido. C1, enxame de serpentes. Um fluxo de cobras de argila branca deslizou de suas mãos. Modeladas à imagem de Orochimaru, as cobras se contorciam e avançavam com uma precisão sinistra. Que diabos? Você tem algo a ver com Orochimaru? Perguntou Kyoto surpreso com a semelhança. Deidara deu um sorriso irônico. Tive um pequeno encontro com ele recentemente. Pensei em usar o conceito. Não deixe essas coisas chegarem perto de você. O jutsu dele provavelmente as detona, gritou Tendou, analisando o ataque. Ele já havia deduzido a natureza das habilidades de Deidara com base na conversa anterior. E se você souber? Zombou Deidara. Assim como a técnica do Orochimaru, essas cobras vão continuar vindo. Tem um plano para isso? O rosto de Tendou escureceu, mas ele não se intimidou. Afinal, Deidara não era Orochimaru. Estilo vento, perfurando balas de ar. Balas de ar comprimido saíram da boca de Tendou, explodindo as cobras de argila em fragmentos. Estilo terra. Uma enorme placa circular de rocha desceu do alto, com o objetivo de esmagar Deidara antes que ele pudesse recuar. As transições perfeitas entre jutsus poderosos deixaram Deidara boquiaberto. Esse cara não é brincadeira. Um verdadeiro Sarutobi, murmurou Deidara baixinho. A voz de Sasori era carregada de uma calma perturbadora. Um corpo como o seu seria uma excelente adição à minha coleção. Antes que Tendou pudesse responder, a voz de Kazuto soou. 8 trigramas. De repente, Kazuto interrompeu seu ataque. Um pequeno inseto de argila agarrou-se ao seu pescoço, forçando-o a priorizar a remoção do inseto em vez de finalizar o movimento. Quando você... Os olhos de Kazuto se arregalaram em choque. Apesar da visão quase perfeita do seu Byakugan, ele não havia notado. Há um ponto cego na nuca para o Byakugan da família secundária, não é? Deidara zombou, saboreando a frustração de Kazuto. Você nunca teve chance. Capítulo 34. O segundo round do confronto feroz havia terminado. Percebendo que Deidara não era um adversário fácil e não poderia ser derrotado com um só golpe, Tendou rapidamente ajustou suas táticas. Liberação de fogo, projétil de chamas do dragão de fogo. Se o jutsu de transformação é a habilidade básica que todo genin deve aprender, então o projétil de chamas.
Técnicas são conhecimento obrigatório para qualquer jounin. Seja o projétil de chamas do dragão de fogo, o projétil do dragão de água ou o projétil do dragão de terra, esses jutsus de nível B estão entre os mais eficientes, poderosos com baixo consumo de chakra e altamente práticos. Estilo do vento, onda de vácuo. Shimura Kyoto liberou outro jutsu do estilo vento, cortando o escudo montado no braço de Iruko e abrindo caminho para o projétil de chamas do dragão de Sarutobi. C2 Filhote de combate. C2 Pteranodonte de vanguarda. C2 Batedor raptor. Deidara, é claro, não estava disposto a ficar parado. Uma onda de criaturas de argila ganhou vida sob sua habilidade artesanal, inundando a rua inteira. Ayuga Kazuto, valor de choque mais 1000. Sarutobi Tendou, valor de choque mais 1000. Shimura Kyoto, valor de choque mais 1000. Droga, isso é loucura. Kazuto murmurou enquanto uma gota de suor escorria por sua têmpora. Ele era um especialista em taijutsu, perito em combate corpo a corpo, mas completamente inadequado para conter Deidara. Punho gentil, 8 trigramas aceno de palma. Kazuto usou seu único ataque de longo alcance, derrubando criaturas de argila a cada golpe. Mas foi inútil. Ele já estava cercado por ondas de criações de Deidara, formando um cerco sufocante com várias camadas de espessura. Sem seu Byakugan, ele poderia ter pensado que era o último homem de pé. Deidara, por sua vez, não estava preocupado em ajudar Sasori. Aqueles dois não eram páreo para Sasori de qualquer maneira. Sua prioridade era eliminar os 3 inimigos escondidos nas proximidades. O Yuga Kazuto, valor de choque mais 500. As notificações de valor de choque do sistema são bem úteis, pensou Deidara, sorrindo. 3 escondidos? Que piada! Nas sombras, Aburami Shikune observava os movimentos de Deidara. Parece que fomos descobertos, ele disse calmamente. Embora seus óculos escuros escondessem seus olhos, sua percepção não foi afetada. O clã Aburami dependia de seus insetos para sentir o mundo. Com o tempo, a visão humana tornou-se meramente complementar. Observando Deidara soltar centopeias de argila, Shikune sabia que sua localização havia sido comprometida. Ninguém desperdiçaria chakra com tais medidas, a menos que tivesse certeza de ameaças ocultas. O que devemos fazer? Perguntou Rin, com a voz ligeiramente trêmula. Ao contrário dos outros, ela não era uma combatente. Uma médica ninja de fala mansa, Rin havia escolhido o treinamento médico em vez de herdar o Kenjutsu de seu clã. Não se preocupe, Shikune a tranquilizou, ajeitando os óculos com um dedo. É hora dos meus insetos atacarem. De repente, Deidara congelou no meio do movimento, uma dor explodindo dentro dele. Era como se inúmeras criaturas minúsculas estivessem roendo suas entranhas. Insetos? A constatação o atingiu como um raio. Entre os nomes nas notificações chocantes, um se destacou, Aburami. Droga! Ele deve ter armado uma armadilha com seus insetos parasitas de destruição antes de lançar sua emboscada. O chakra se esvaiu rapidamente do corpo de Deidara, e seus membros começaram a ficar paralisados. Os insetos carregavam veneno. Os shinobi de Konoha estavam usando Sasori como distração, e agora o verdadeiro alvo era ele. Sarutobi Tendou e Shimura Kyoto estavam apenas mantendo Sasori ocupado, impedindo-o de ajudar Deidara, especialmente porque os mestres de marionetes eram excelentes em neutralizar venenos. E agora? A mente de Deidara disparava. Ele poderia pedir ajuda, Sasori poderia facilmente eliminar os inimigos se levasse a sério, mas isso seria humilhante. Nesse momento, seus olhos caíram sobre uma habilidade recém-desbloqueada na interface do sistema. E morfologia, domínio de insetos. Sem hesitar, Deidara alocou seu ponto de habilidade. Uma súbita onda de conhecimento intuitivo fluiu através dele. Agora ele conseguia criar complexos insetos de argila em miniatura. Mastiga! Mastiga! Pequenos insetos de argila surgiram e entraram no próprio corpo de Deidara. Eu sou o artista supremo. Implacável até comigo mesmo. Com uma inspiração brusca, Deidara forçou seus insetos de argila a detonarem dentro dele. Bom! Sangue jorrou de seus lábios, e ele caiu sobre um joelho, atormentado pela dor. Seus órgãos e tecidos sofreram o impacto da explosão. A boa notícia: as ondas de choque da explosão interna mataram ou expulsaram os insetos parasitas. Instintivamente, os insetos sobreviventes fugiram de seu corpo, dominados por seu medo primitivo. De longe, Shikune franziu a testa. Embora seu rosto estivesse escondido sob a capa, Rin notou a sutil mudança em seu comportamento. O que houve, Shikune? Ela perguntou. Os insetos foram eliminados. Não adianta ficar escondido agora. Vamos nos juntar aos outros, disse ele calmamente. Os dois emergiram de seus esconderijos e se reagruparam com Sarutobi Tendou e os outros. O campo de batalha chegou a um impasse temporário e desconfortável. Depois de 3 rodadas exaustivas, a quarta decidiria tudo. Como líder da equipe, Tendou avaliou suas chances. Um inimigo estava gravemente ferido, mas o mestre das marionetes permaneceu inabalável, sua força ainda um mistério. Enquanto isso, sua própria equipe estava com pouco chakra. O próprio Tendou tinha menos de 30% restante. Embora tivessem 5 membros, Rin não era combatente, e a eficácia de Shikune em combate era limitada em confrontos abertos. As probabilidades não estavam a seu favor. Antes que Tendou pudesse decidir o próximo passo, Sasori e Deidara agiram. C2 Rainha-Aranha. Uma enorme aranha de argila de 2 andares emergiu, com seu abdômen grotesco brilhando. Deidara ficou de pé, ensanguentado, mas sorrindo. Deixe-me mostrar a você minha nova arte. A Rainha-Aranha expeliu inúmeras aranhas menores, cada uma do tamanho de uma bola de ping-pong. O ar estava denso delas, como uma nevasca implacável de destruição. Sarutobi Tendou, valor de choque mais 1000. Shimura Kyoto, valor de choque mais 1000. Estamos condenados. Rin sussurrou, tremendo enquanto o enxame descia. Capítulo 35. Recuem. Tendou ordenou decisivamente.
Você acha que consegue escapar? Sazori sacou um pergaminho. Com um movimento rápido, várias marionetes emergiram dos selos, bloqueando a retirada da equipe de Konoha. Nani? Então o marionetista está dentro daquela marionete. Quando Sazori começou a controlar marionetes adicionais, Hyuga Kazuto finalmente notou os fios de chakra, identificando a verdadeira localização de Sazori. Isso explicava porque Sazori raramente manipulava múltiplas marionetes enquanto usava Iruko. Isso tornava muito fácil revelar sua posição. Se ele estava fazendo isso agora, significava apenas uma coisa: ele não tinha intenção de deixá-los sair vivos. Kazuto havia encontrado o verdadeiro corpo de Sazori, mas já era tarde demais. A equipe de Konoha se esforçou para encontrar uma saída. Tendo optou por cobrir a retirada com o rosto demonstrando exaustão, mas também uma determinação inabalável. Técnica de cooperação de liberação de fogo. Este era um jutsu combinado que normalmente exigia 3 shinobi para ser executado. No entanto, Tendou conseguiu sozinho, sem perda de poder, uma prova de sua maestria na liberação de fogo. Mas assim que os outros 4 começaram a comemorar a técnica incrível de seu líder, um boneco com cabelo azul claro deu um passo à frente, acabando com toda a esperança deles. Liberação de água, onda explosiva de água colidindo. O boneco inclinou o corpo para cima, com o peito estufado dramaticamente, depois se inclinou para frente, com dentes de tubarão brilhando enquanto liberava uma enorme torrente de água. A onda se espalhou rapidamente, atingindo as chamas de Tendou como uma maré implacável, apagando-as como se fossem meras faíscas. Como isso é possível? Uma marionete, usando jutsu? Hyuga Kazuto exclamou com desespero crescendo em seu rosto. Surpreso, disse Sazori com rara presunção. Ele era do clã Ozuki. Sua afinidade com a liberação de água torna isso perfeitamente natural. O clã Ozuki? Uma marionete humana. Tendou murmurou com a voz trêmula. A arte do teatro de marionetes humano era um segredo altamente confidencial em Sunagakure, mas segredos frequentemente escapavam aos olhos, e as outras grandes vilas registravam tais informações em seus arquivos confidenciais. No entanto, o programa de pesquisa de marionetes em Sunagakure havia sido descontinuado anos antes, considerado um fracasso. Apenas uma pessoa havia dominado a técnica, o ninja rebelde Sazori da Areia Vermelha. Sazori da Areia Vermelha. Ouvir esse nome lhes deu arrepios. O ninja rebelde de Rank S não era apenas um título, significava uma ameaça tão grande que um Kage ou vários esquadrões de elite eram necessários para subjugá-los. Havia apenas 6 mercenários de Rank S no mundo Shinobi. O que o grupo não sabia era que 5 deles já faziam parte da Akatsuki, enquanto o sexto, Orochimaru, era um ex-membro. Liberação da Terra, rio do fluxo da Terra. O chão sob Sazori e Deidara se liquefez em uma corrente lamacenta, empurrando-os rapidamente para trás. Deidara, agora no ar, olhou para Sarutobi Tendou, que estava resistindo pela última vez antes de dispensá-lo. Seu alvo eram os 4 que tentavam fugir. Vou deixar esses 2 para Sazori, murmurou Deidara. Técnica secreta. Casulo de inseto. Um enorme enxame de Kikaishui rompeu das roupas de Aburami Shikune, escurecendo o céu como uma praga de gafanhotos. Bum, bum. O esforço foi inútil. As aranhas de argila de Deidara detonaram, dispersando o enxame com facilidade. Caramba! Cada tentativa de resistência se mostrou inútil. A barragem implacável de aranhas de argila o subjugou. Mesmo que uma única explosão não fosse mais forte do que uma bomba de papel, o ataque contínuo foi devastador. Já saiu da vila? Deidara sorriu ironicamente enquanto o terreno se abria. Finalmente livre do ambiente apertado da vila, ele poderia liberar todo o seu poder. Na vastidão selvagem, ninguém sobreviveria. C2, viver aéreo. C2, raptor. As 2 feras de argila tomaram forma, uma planando pelos céus, a outra correndo pelo chão. Coordenadas para atacar de cima e de baixo, elas se tornaram as caçadoras supremas. Droga! Fique longe! Shimura Kyoto rugiu, brandindo a espada com toda a força, partindo um dos raptores ao meio. No entanto, sua respiração era ofegante e irregular, e sua lâmina parecia impossivelmente pesada. Ele não parece ter a intenção de nos matar, observou Aburami Shikune, com a voz calma apesar do caos. Dadas as suas habilidades, tirar-nos a vida teria sido trivial. Ele está a tentar esgotar-nos. O seu objetivo é claro, a captura. Capturar? A voz de Kazuto tremeu. Ele pretende nos transformar em marionetes humanas? Se formos explodidos em pedaços ou mutilados, não seremos marionetes viáveis, respondeu Shikune severamente. Isso não pode ser. Rin, pálida como um fantasma, tremeu ao pensar nisso. A morte era uma coisa, mas ser transformada em uma marionete era um pesadelo incompreensível. Precisamos decidir, continuou Shikune friamente. Escolhemos a morte ou apostamos que eles não nos matarão imediatamente? Talvez queiram nos resgatar e nos mandar de volta para Konoha ou nos interrogar para descobrir segredos. De qualquer forma, ainda temos uma pequena chance se nos rendermos. Suas palavras lançaram um pesado silêncio sobre o grupo. Morte certa, disse Kazuto sem rodeios. O selo do pássaro engaiolado garantiria sua morte de qualquer maneira. Se o clã Hyuga soubesse que ele havia sido capturado, eles o ativariam para impedir que o Byakugan caísse em mãos inimigas. Eu concordo, admitiu Shikune, embora relutantemente. Por que? Gritou Kyoto. Somos shinobi de Konoha. Eles não ousarão nos matar de uma vez. Nem Sazori da Areia Vermelha arriscaria. Nossa aldeia pagará o resgate, e viveremos para servir novamente, ou até mesmo nos vingar um dia. Ele se virou para Rin, a única que ainda não havia falado. Rin, você concorda comigo, certo? Os lábios de Rin tremeram enquanto ela olhava para os outros. Sua indecisão estava estampada em seu rosto. Mas antes que ela pudesse falar, peguei você. Centopeias de argila irromperam do chão, enrolando-se em volta deles como cobras. Os 4 shinobi ficaram imobilizados. Seus rostos ficaram pálidos. Eles não tinham mais a opção de decidir seu destino.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Deidara, você é muito lento. Quando Deidara retornou à cidade, o sol já havia nascido acima das montanhas do leste, seus raios dourados perfurando a escuridão, trazendo calor e luz. Os corpos de Sarutobi, Tendou e Zoe jaziam lado a lado no chão, sem vida e frios. É este o presente que você me trouxe? Sazori olhou para os 4 cativos. Entre eles, Rin tremia de medo. Apenas o do clã Hyuga e o usuário de insetos são interessantes, comentou Sazori. Os outros 2, não têm utilidade para eles. Livre-se deles. Espere, Sazori. Você não precisa desperdiçá-los, objetou Deidara, balançando a cabeça. Por que não implantar areia manipuladora que esconde memórias em cada um deles e mandá-los de volta para Konoha? Quem sabe eles podem ser úteis algum dia. Idiota, zombou Sazori. A areia manipuladora que esconde memórias pode selar memórias, mas não alterá-las. Esta areia manipuladora que oculta memórias era a técnica única de Sazori, engenhosa e prática. Ela podia selar seletivamente partes da memória de uma pessoa. Para espiões era inestimável. Mesmo os próprios espiões não saberiam suas identidades em circunstâncias normais, tornando a exposição quase impossível. Em momentos críticos, a areia manipuladora que oculta memórias podia até matar o espião, garantindo a lealdade através do medo da morte. No entanto, como Sazori explicou, selar memórias não era o mesmo que alterá-las. Mesmo que usassem a técnica nesses cativos, eles permaneceriam inimigos. Poupar suas vidas não os tornaria aliados na próxima vez que se encontrassem. Deidara acenou com desdém. Eu vou convencê-los. Ah? Um inimigo que se recusa a se submeter. Que admirável, disse Sazori zombeteiro. De repente, os insetos dentro do corpo de Aburame Shikune perderam o controle, saindo em bandos e correndo sem rumo pelo chão. Descobriu-se que Shikune havia usado seus insetos para cometer morte certa. Você aí, mulher. Você é médica, não é? Deidara soltou o rim da centopeia de argila que aprendia. Vem aqui, Mikyur. Se continuar assim, posso sangrar até a morte. Tendo testemunhado a morte de seus companheiros, a expressão de Rin era carregada de pesar, mas ela não ousou desobedecer. Nessa situação, ela era o peixe na tábua de corte. Não tente fazer nenhuma gracinha, ou seus outros 2 companheiros se juntarão aos mortos, alertou Sazori. Seu tom áspero, combinado com a aparência ameaçadora de Iruko, o tornavam o epítome de um vilão. Entendo, respondeu Rin baixinho. Ela se aproximou de Deidara com as mãos envoltas em um suave brilho verde, enquanto começava a curá-lo. Este foi o primeiro contato de Deidara com ninjutsu médico desde sua chegada a este mundo. Como ele poderia descrevê-lo? Era confortável, quente. Ele podia sentir claramente seus ferimentos cicatrizando gradualmente, a dor aguda e o desconforto desaparecendo. A tontura causada pela perda de sangue também estava diminuindo lentamente, deixando sua mente mais clara. Vamos conversar enquanto você me cura, disse Deidara, encostando-se em seu pássaro de argila, com um tom casual, mas com um toque de autoridade. Não adianta. Nunca trairemos Konoha. Hyuga Kazuto falou com firmeza, num tom calmo, mas inabalável. Ah, que palavras duras. Deidara riu. Prefiro o termo cooperação ao termo traição, ele corrigiu. Como podem ver, Sazori e eu podemos ser ninjas rebeldes de rank S, mas comparados ao poder de uma grande vila shinobi, somos insignificantes. Não temos intenção de nos opor a Konoha. Essa situação toda foi culpa sua, não foi? Se tivéssemos sido mais fracos, já estaríamos mortos. Agora que a situação virou, certamente você não pode nos culpar por nos defendermos. Você tem razão, interrompeu Shimura Kyoto rapidamente. No campo de batalha, a vitória depende da habilidade. O fato de você ter escolhido nos poupar já é um ato de grande misericórdia. Kyoto, como você pode dizer isso? Retrucou Hyuga Kazuto, encarando-o. Você acha que nossos camaradas caídos, Tendou e Shikune, aprovariam sua covardia? Idiota! Isso se chama suportar humilhação pelo bem maior. Shimura Kyoto praguejou internamente, mantendo uma expressão calma e distante. Estou apenas dizendo a verdade, ele disse friamente. Deidara riu, divertido com a cena. Shimura Kyoto, ao que parecia, tinha tudo para ser um traidor. Você é Shimura Kyoto, certo? Deidara perguntou, apontando para ele. Sim, senhor, respondeu Kyoto, sem hesitar em mudar seu endereço para senhor. A vergonha não pareceu incomodá-lo nem um pouco. Pode ir embora, disse Deidara, sorrindo. Quando retornar a Konoha, confio que trabalhará diligentemente para promover a paz entre sua aldeia e nossa organização. Claro, senhor. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a harmonia entre nós, disse Kyoto, levantando-se. Ele olhou para Kazuto e Rin, hesitou por um momento, depois optou por permanecer em silêncio e foi embora sozinho. Que exemplo brilhante da vontade do fogo, zombou Deidara, meio rindo, meio zombando. Essa não é a vontade do fogo. Rin retrucou, estranhamente desafiador. Ah? Deidara ergueu uma sobrancelha. Então me diga, o que é a vontade do fogo? Matar por dinheiro? Rin ficou momentaneamente atordoada, incapaz de responder. Kazuto não ia deixar o insulto passar. Como ousa zombar das nossas crenças? Você não sabe nada sobre o que defendemos. Sério? Retrucou Deidara. Você sabe quantas de suas missões foram para exterminar bandidos que eram apenas camponeses levados ao desespero por nobres gananciosos? Ou quanta destruição sua suposta justiça causou? Kazuto e Rin permaneceram em silêncio, com os rostos pálidos. Admita, disse Deidara com a voz mais suave, mas não menos cortante. Vocês não são salvadores. São mercenários. Nada mais. Capítulo 37. Como foi possível chegar a esse ponto? Rin desabou no chão, arrasada. Ela nunca questionara suas crenças.
Para ela, a vila era a própria justiça, uma verdade inquestionável. No entanto, a realidade que lhe foi revelada era insuportavelmente cruel. Deidara, exalando um ar que lembrava Orochimaru, estendeu a mão educadamente e disse: é justamente porque vimos a dura verdade do mundo Shinobi que nossa organização se esforça para criar a verdadeira paz. Venha, junte-se a nós. Pelo futuro do mundo Shinobi. Pela paz. Rin, ainda se recuperando do golpe emocional, hesitou antes de pegar a mão de Deidara. Levantou-se trêmula, com a mente consumida pela confusão. Paz? Ela murmurou. Como? Como a alcançamos? Ela parecia perdida, como uma alma sem propósito. Rin, não acredite nele, gritou Kazuto Hyuga, ainda amarrado no chão. Como membro do ramo da família Hyuga, Kazuto havia testemunhado as duras realidades da vida desde jovem. Comparado à ingenuidade de Rin, ele havia enfrentado muito mais escuridão e não era tão facilmente influenciado. A opressão interna dentro do clã Hyuga estava muito além do que os de fora poderiam compreender. A brutalidade do domínio da família principal sobre a família filial era suficiente para endurecer a determinação de qualquer um. Um ninja de uma família secundária como você, zombou Deidara, ousa falar da vontade do fogo? Eu não sou apenas um ninja do ramo da família Hyuga, retrucou Kazuto, mas também um shinobi de Konoha. Por que eu não teria a vontade do fogo? Se Konoha realmente respeitasse a família secundária, por que ignora a crueldade da família principal? Certamente ninguém toleraria que seus companheiros fossem reduzidos a meros escravos, não é mesmo? Se o fizeram, significa que nunca os viram como camaradas para começo de conversa. Kazuto ficou em silêncio. Pensou nas inúmeras indignidades que a família secundária havia sofrido, a crueldade da família principal, a opressão implacável e o terrível selo do pássaro engaiolado. Pássaro engaiolado. A voz de Deidara transbordava de escárnio. Que nome apropriado. Eles nem se deram ao trabalho de disfarçar o insulto. É uma humilhação da própria alma. Você não quer lutar contra a família principal? A atmosfera ficou pesada de tensão. Após um longo silêncio, Kazuto falou novamente com um tom calmo, mas resoluto. Belo discurso. Mas por que eu deveria confiar que sua organização tem força para sustentar suas alegações? Você mesmo admitiu. Apesar de ser um Nukenin de rank S, você não é páreo para as grandes vilas Shinobi. Deidara sorriu, sentindo que sua vitória estava próxima. Vou levá-lo para conhecer nosso líder. Assim que o vir, todas as dúvidas desaparecerão. Então ele se virou para Rin. Quanto a você, cure esses civis feridos. Pense nisso como uma expiação pelos seus pecados passados. E depois disso, Rin perguntou sem entender. Volte para Konoha, disse Deidara com um tom persuasivo. Faça o possível para se adaptar. Um dia, nós o encontraremos novamente e daremos um novo sentido à sua vida. Nós lhe daremos o poder de se juntar a nós na busca pela paz. Sim. Rin curvou-se profundamente, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ela não era mais a mesma pessoa, sua alma havia sido irrevogavelmente transformada. Não há necessidade de usar areia manipuladora que oculta memórias nesses dois, comentou Deidara para Sasori. Eles já são camaradas com a mesma mentalidade. E ninguém usa esses métodos com camaradas, certo? Após mais um dia de descanso para que Deidara se recuperasse, ele e Sasori partiram da cidade de Matsuzaka. Com a ameaça de Zoei resolvida, não havia necessidade de ficarem. Naturalmente levaram Kazuto com eles. Seu próximo destino, um esconderijo secreto da Akatsuki no País dos Rios, onde Kazuto encontraria Nagato. O esconderijo ficava perto de um pequeno rio, ladeado por um penhasco imponente. Familiar, não é? Era o mesmo lugar onde o selamento de Shukaku ocorreu na história original. Ao receber a mensagem de Deidara, Nagato hesitou por um instante. Meio mês sem as palhaçadas de Deidara tinha sido estranhamente tranquilo, e agora o encrenqueiro estava trazendo outra pessoa de volta, de novo. Primeiro foram os Jinchuriki dos Sete Caudas. Depois Karin. Depois o grupo Nokizaru. E agora o ninja do ramo da família Hyuga. Por que Deidara sempre lhe dava mais trabalho? A enorme pedra que bloqueava a entrada da caverna rolou para o lado, e Kazuto seguiu Deidara e Sasori para dentro. A visão que o recebeu o deixou atordoado. Rinnegan, ele engasgou. Este é o nosso líder, Pen, Deidara apresentou. Então, ainda acha que não podemos derrotar Konoha? O olhar de Kazuto permaneceu no Rinnegan com o coração disparado. O lendário doujutsu do sábio dos 6 caminhos. Vê-lo não deixou dúvidas. Sua determinação se fortaleceu. Esta era sua chance de libertar a família secundária da tirania da família principal. Muito bem, Deidara elogiou Nagato. Deidara zombou. Qual o sentido de elogio se você não me paga? Ainda sem salário? Nagato. Por que esse cara era tão obcecado por dinheiro? Eles eram ninjas de rank S, pelo amor de Deus. Um salário era realmente tão importante? Você se saiu bem, disse Pen em seu tom indiferente de sempre. Amanhã, convocarei a próxima reunião da Akatsuki. Descansem até lá. Deidara se jogou em uma cama de barro que ele mesmo esculpiu. Surpreendentemente, era tão macia e confortável quanto um colchão de luxo. Enquanto relaxava, um pensamento lhe ocorreu. Certo. Não verifiquei meu sistema desde a última batalha. Sistema de artista mais forte. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 2700, 10000. Pontos de habilidade, 1. Habilidades desbloqueadas. Maestria em explosão nível 1, dragão C2 aprimorado, argila aprimorada, reforço de chakra, argila anti-raios, calor ultra alto. Maestria em insetos, aprimoramento de ninjutsu. Após gastar um ponto de habilidade durante a batalha, Deidara subiu de nível e ainda tinha um ponto restante. Ele examinou sua árvore de habilidades, considerando várias opções tentadoras. Mas cada uma delas exigia condições adicionais para ser desbloqueada. Com um suspiro, ele decidiu manter seu ponto de habilidade por enquanto. Capítulo 38. Em uma base secreta no País dos Rios, os membros da Akatsuki se reuniram mais uma vez para uma nova rodada de discussões.
Todos vocês se saíram bem recentemente, o crescimento da organização foi rápido, resumiu Nagato após as trocas iniciais do grupo. Claro, está crescendo rápido. Quando você tem vários subordinados de nível Kage trabalhando sob suas ordens, o que não se moveria rapidamente? Qual é o nosso próximo alvo? Perguntou Kakuzu, indo direto ao ponto. A Terra da Água. Kerigakuri. Nagato falou lentamente e suas palavras eram deliberadas. Kerigakuri. O grupo ficou um tanto surpreso. Será que finalmente iriam agir contra uma das 5 grandes vilas Shinobi? Sim. O caminho Deva de Pen assentiu, com a voz firme enquanto elaborava. Kerigakuri está em caos devido às suas políticas de névoa de sangue. Dissidentes e até mesmo ninjas rebeldes são numerosos, alguns dos quais bastante poderosos. Por exemplo, os Abusa Momoshi e Kizame Oshigaki eram ambos ex-shinobi de Kerigakuri. Não vendo objeções do grupo, Nagato revelou o objetivo da missão. Quero enviar uma equipe a Kerigakuri para recrutar talentos. Quem está disposto a ir? Ele optou por não designar ninguém diretamente, mas sim buscar voluntários. Afinal, era uma das 5 grandes vilas Shinobi. Mesmo para membros de nível Kage, o risco era significativo. Eu vou com Sasori. Minha arte poderia usar a lâmina explosiva de Kerigakuri. 2 coelhos com uma cajadada só. Deidara falou entusiasmado. Ontem mesmo, ele estivera pensando em maneiras de coletar a lâmina explosiva e a linhagem Ozuki. Agora a missão havia chegado bem na hora certa. Mas algo estava errado. Zetsu Negro, que normalmente permanecia em silêncio ou raramente comentava as decisões da Akatsuki, inesperadamente expressou sua opinião. Acho que Kizame e Itachi deveriam ir. Kizame é um ex-shinobi de Kerigakuri, e Itachi já esteve lá uma vez. Eles são muito mais experientes para esta missão. Quanto à lâmina explosiva, Kizame pode recuperá-la para Deidara ao longo do caminho, acrescentou Zetsu Negro em seu tom profundo e comedido de sempre. A primeira reação de Deidara foi de desconfiança. Algo não estava certo. Zetsu Negro pressionando ativamente para que Kizame fosse embora? Somado aos problemas de Uchiha Obito usando Genjutsu para controlar o 4º Mizukage, ficou claro que havia algo mais profundo acontecendo em Kerigakuri. Isso deixou Deidara ainda mais determinado a ir. Como ele havia escolhido ficar do lado de Nagato, Obito era naturalmente seu inimigo. E se o objetivo era atrapalhar os planos do inimigo, ele estava decidido. Não, eu vou. Deidara insistiu. Estou muito interessado em Kerigakuri, sabia? Ele olhou para o caminho Deva de Pen, esperando que Nagato não fosse tão cego a ponto de não perceber os motivos ocultos de Zetsu Negro. Então está decidido. Deidara e Sasori irão, declarou Nagato, encerrando a discussão. Felizmente Nagato ainda tinha alguma astúcia. Após o término da reunião, Zetsu emergiu de um galho grosso de uma grande árvore. Dentro da planta carnívora bem fechada, ouviam-se sussurros fracos. O que faremos? Se Deidara e Sasori forem para Kerigakuri, eles podem descobrir algo em comum, disse Zetsu Branco com uma voz aguda e nervosa. Um desvio do plano. Teremos que informar Obito, respondeu Zetsu Negro. Deixe-o falar com Nagato pessoalmente. Não importa o que aconteça, esta missão precisa que Kizame vá. Ele nos ajudará a guardar nossos segredos neste momento crítico, acrescentou Zetsu Negro, decidido. Momentos depois, o espaço ao lado de Zetsu se distorceu em um movimento espiral. Uma figura mascarada com um único olho com Sharingan apareceu. Era Uchiha Obito. Zetsu, o que houve? Obito perguntou calmamente. É um desastre. Zetsu Branco exclamou. Nagato quer enviar Deidara e Sasori para Kerigakuri. Se isso acontecer, nossos segredos podem ser expostos, disse Zetsu Branco, com um tom de voz cheio de preocupação. Isso é diferente da missão com Juzou e Itachi. Naquela época, eles foram enviados apenas para assassinar um nobre. Embora tenham entrado no País da Água, nunca pisaram em Kerigakuri. Aquela missão terminou com uma batalha inesperada contra o 4º Mizukage e Agura, que custou a vida de Juzou. Mas desta vez, eles estão indo direto para Kerigakuri. É uma situação completamente diferente. O quê? O Sharingan de Obito brilhou brevemente de surpresa e choque quando ele se virou para o Zetsu Negro. Por que eles decidiram de repente atacar Kerigakuri? Nagato, instigado pela sugestão de Deidara, pretende expandir a influência da Akatsuki recrutando ninjas rebeldes de Kerigakuri. Os conflitos internos da vila a tornam um alvo principal, explicou Zetsu Negro. Você não tentou impedi-lo? Eu me opus, mas isso só despertou suspeitas nele. Você terá que lidar com isso pessoalmente, respondeu Zetsu Negro, frustrado. Obito ficou em silêncio por um instante, percebendo o que estava em jogo. As camadas complexas de seus planos os tornavam inerentemente frágeis a desvios inesperados como aquele. Entendido. Vou falar com Nagato. Obito ativou Kamui, e sua forma desapareceu de vista em espiral. Na torre central de Amegakuri, Obito se materializou após atravessar o vazio. Apesar da urgência, manteve um ar calmo, como se tudo estivesse sob seu controle. O caminho Deva de Pen olhou para ele, mas não disse nada. Nagato claramente não ficou surpreso com a chegada de Obito. Sem preâmbulos, Obito foi direto ao ponto. Esta missão em Kerigakuri, Kizame e Itachi devem ser incluídos. Você está me dando ordens? O caminho Deva de Pen virou-se para encarar Obito diretamente. Embora seu tom fosse calmo, seu descontentamento era palpável. Obito sorriu interiormente diante da postura de Nagato. Apesar de estar preso à estátua demoníaca do caminho exterior, com o corpo mal conseguindo se manter em pé, Nagato ainda se apegava à pretensão de ser divino. Ainda assim, Obito sabia que precisava agir com cuidado para preservar sua frágil aliança. É apenas uma sugestão, disse Obito, levantando as mãos em sinal de rendição simulada. Ou talvez, uma troca. Se você incluir Kizame e Itachi, eu lhe darei algo valioso, uma poção que aumenta significativamente a vitalidade. Obito pegou um pequeno frasco de um líquido verde esmeralda e o estendeu como uma oferta tentadora. Nagato estreitou os olhos.
Aumentar a vitalidade era realmente tentador, dado o impacto que a estátua de Gedo lhe causava. Mas seu orgulho como autoproclamado deus da Akatsuki não lhe permitiria negociar seus subordinados para ganho pessoal. Eu recuso, declarou Pen firmemente. Antes que Obito pudesse argumentar mais, uma voz baixa, mas resoluta, interrompeu. Aceitaremos seus termos. Era Conan. Conan. O tom de Nagato era excepcionalmente áspero. Desta vez, Nagato, me escute. Conan insistiu. Esta poção é importante demais para deixar passar. Você precisa dela. Nagato hesitou, mas cedeu, incapaz de argumentar contra o raro desafio de Conan. Combinado, disse Obito, colocando o frasco na mesa antes de desaparecer novamente. Capítulo 39. Conan, você não deveria ter feito isso. A voz de Nagato carregava um toque de frustração, mesmo depois que Obito foi embora. Conan, no entanto, permaneceu imperturbável com a atitude de Nagato. Afinal, eles haviam passado pela vida e pela morte juntos como camaradas. Nagato, eu mesmo vou avisar Deidara e Sasori. Não precisa se preocupar. Eles vão entender com o tempo, acrescentou Conan, com um tom calmo e comedido. Ela não precisou dizer muito, pois conhecia Nagato muito bem. Algumas palavras concisas foram suficientes para atingir o cerne de suas preocupações. Desta vez, por exemplo, Nagato não ignorava o fato de que Obito tinha seus próprios planos ocultos em Kirigakuri. No entanto, seu orgulho jamais lhe permitiria obter benefícios traindo seus subordinados. Ao ver Nagato em silêncio, Conan não se demorou. Seu corpo começou a se despedaçar, transformando-se em inúmeras folhas de papel que se ergueram no ar e flutuaram em direção à Terra dos Rios. Em uma base secreta no País dos Rios, Deidara e Sasori ainda não haviam partido. Nagato já os havia informado de que Kizami e Itachi se juntariam à missão. A reunião foi marcada para 7 dias depois, no País das Ondas. O longo tempo de preparação era necessário, afinal, eles estavam indo para Kirigakuri, uma das 5 grandes vilas Shinobi. Tal missão não poderia ser encarada levianamente. Embora Deidara estivesse confiante de que os 4 juntos poderiam potencialmente destruir a vila, a presença de Kizami e Itachi parecia mais um obstáculo do que uma vantagem. Na pior das hipóteses, eles poderiam acabar entrando em conflito com os dois ou, na pior das hipóteses, enfrentar uma emboscada orquestrada por Obito e Zetsu. Enquanto refletiam sobre os preparativos, o som de uma grande pedra sendo movida preencheu a caverna. Conan, com seus cabelos violeta presos em um coque impecável, entrou com seu comportamento gélido de sempre. Conan, o que atrás aqui? Cumprimentou Deidara com a voz ligeiramente abafada enquanto mastigava um pedaço de argila. Droga, pensou, por que as bocas das minhas mãos não conseguem falar como as de uma pessoa normal? Tenham cuidado com Kizami e Itachi durante esta missão, disse Conan diretamente, sem perder tempo com gentilezas. A expressão de Sasori ficou séria. Embora sentisse que algo estava errado, ele não estava a par da história completa. Ao contrário de alguns outros, ele não tinha vantagem de saber o enredo de antemão. Eles não estão planejando nos trair, estão? Sasori perguntou, cético. Kizami nunca foi realmente um de nós, explicou Conan. Quanto a Itachi, ele é um espião de Konoha. Sua relação com a organização sempre foi de exploração mútua. Nenhum de nós? Sasori franziu a testa, lembrando-se do homem misterioso que haviam encontrado na costa da Terra do Relâmpago. Você está falando de Uchiha Madara? Sasori arriscou. Pela primeira vez, a compostura de Conan vacilou. Suas sobrancelhas franziram-se levemente enquanto ela olhava para os dois homens. Ele se aproximou de você? Sim, respondeu Deidara, ainda mastigando sua argila, com um pouco de baba escapando pelo canto da boca. Ele se autodenominava Uchiha Madara, afirmava ter sido cofundador da Akatsuki com o líder Pen e tentou nos recrutar para o seu lado. A Akatsuki foi fundada por mim e Pen. Ele é apenas um forasteiro, disse Conan bruscamente, com evidente descontentamento. Isso é uma bagunça. O líder não vai ser honesto conosco? Pressionou Deidara. Se ele quer conquistar o mundo, precisa confiar em seus subordinados. Somos fortes, claro, mas sem união, uma ambição tão grandiosa estará fora de alcance. Sasori concordou com a cabeça. Após um momento de reflexão, Conan disse, vou falar com Pen. Quando você retornar de Kirigakuri, já deve haver algum progresso nesse assunto. A propósito, Conan-san, Deidara interrompeu de repente, pode me dar uma de suas folhas de papel? Papel? Conan ficou confuso, mas conjurou uma única folha de papel branco e entregou a ele. Deidara examinou-o atentamente. Não, isso não vai funcionar, pensou ele. O lençol era claramente um produto da habilidade dela e não do seu próprio corpo. Não, isso não, disse ele. Eu quis dizer um pedaço de papel do seu corpo. Do meu corpo? A expressão de Conan se obscureceu. O que quer que tenha passado pela sua cabeça claramente não lhe caía bem. Uau! Conan-san, não me leve a mal, exclamou Deidara enquanto pulava em seu pássaro de argila e saía correndo da caverna. Incontáveis lacres explosivos o seguiam, detonando continuamente enquanto Conan o perseguia com fúria. Sasori, enquanto isso, pilotava Iruko para longe o mais rápido que podia. Deidara, gritou ele, exasperado. Pare de falar besteira, seu idiota. Deidara olhou para trás, para o enxame interminável de papéis e etiquetas explosivas. O que foi que eu disse de errado? Eu só queria um dos papéis com o corpo transformado dela. E Conan-san realmente entende de arte. O caos forçou a dupla a partir cedo. 3 dias depois, chegaram à Terra das Ondas a um país pequeno e empobrecido governado por Gato, um magnata da navegação que tinha até o daimyo do país sob seu comando. Sasori, vamos nos contentar com isso por enquanto, sugeriu Deidara enquanto vagavam por uma cidade em ruínas. Chamá-la de cidade era generoso, era mais como um grande mercado decadente.
Até a única pousada na área parecia estar à beira do colapso. Ao entrarem, as tábuas rangentes do piso rangeram ameaçadoramente sob seu peso. Deidara lançou um olhar cauteloso para Sazori. Iruko era uma marionete pesada, e ele temia que a pousada não aguentasse. A estalajadeira, uma senhora idosa, olhou nervosa para o casal estranho. Ela claramente queria dizer algo sobre a questão do peso, mas estava com medo de falar. Vou distribuir o peso da Iruko usando o chakra. Não vai danificar o chão, disse Sazori com um suspiro resignado, tentando apaziguar as preocupações dela. Capítulo 40. Que país pobre. Ouvi dizer que um magnata chamado Gato manda aqui. Por que não o livramos dos ganhos ilícitos que ele obteve para a organização? De qualquer forma, temos 4 dias para matar, sugeriu Deidara. Não é tão simples assim, Deidara. Sazori olhou para ele. Seu tom de voz carregava um traço de advertência. Esses magnatas são diferentes dos grupos habituais de ninjas rebeldes ou andarilhos com os quais lidamos. Suas conexões estão profundamente entrelaçadas com líderes políticos, nobres e até daímios. Se você matar um deles, seus bens simplesmente cairão nas mãos de seus colaboradores. E se você os atacar, corre o risco de atrair a ira de todos os seus aliados. Com suas vastas redes e recursos, o nível de perigo pode rivalizar com o de uma recompensa emitida pelas 5 grandes nações Shinobi. Deidara fez uma pausa, digerindo as palavras de Sazori. Percebeu que Sazori estava certo. No mundo Shinobi, daimyo e nobres ainda detinham poder significativo. Até mesmo a nomeação de Kaji precisava ser informada a eles, ainda que como mera formalidade. Isso por si só demonstrava seu status elevado. Depois de passar mais um dia preparando explosivos de argila, Deidara sentiu-se satisfeito com seu progresso e decidiu passear pelas ruas. No entanto, a cidade tinha pouco a oferecer, com algumas barracas vendendo produtos agrícolas e comida simples. Quanto a joias, bugigangas ou entretenimento, esqueça. Em um lugar tão pobre, qualquer coisa além das necessidades básicas era um luxo. Entediado, Deidara saiu da cidade, vagando sem rumo até que... O som agudo da Senbon perfurando a madeira chamou sua atenção. Ele seguiu o som e descobriu uma beldade de cabelos longos, apenas um pouco mais jovem que ele, praticando arremessos de Senbon em um campo gramado. Espera, não é o Aku? Deidara observou por um instante antes de entender. Aquela pessoa era incrivelmente linda. Mas seria mesmo um cara? Quem está aí? Aku se virou para ele, sua voz suave apesar do tom questionador. Desculpe. Eu te incomodei? Deidara surgiu de trás da árvore, seus olhos instintivamente atraídos para o pescoço de Aku, tentando localizar um pomo de Adão. Talvez sentindo a intensidade do olhar de Deidara, Aku se encolheu um pouco, sua roupa de gola alta escondendo frustrantemente a evidência. Quem é você? Perguntou Aku cautelosamente. Sua postura sugeria vigilância, o que não era de se surpreender, considerando o manto negro característico de Deidara, adornado com nuvens vermelhas. Um indício inconfundível de uma organização infame. Eu sou Deidara. Levantando as mãos em um gesto de paz, Deidara sorriu. Só de passagem. Ouvi o som do seu treino de Senbon e fiquei curioso. Para sua surpresa, a expressão cautelosa de Aku suavizou, e ele até ofereceu um sorriso tímido e gentil. Perdoe minhas habilidades fracas. Preciso me tornar mais forte. Tenho alguém que preciso proteger. É? Por que você está me olhando desse jeito? Aku inclinou a cabeça, a curiosidade brilhando em seus olhos. Deidara coçou o queixo e deixou escapar a pergunta do século. Estou pensando, você é um rapaz ou uma moça? O quê? Aku levou as mãos à boca, claramente pego de surpresa. Seu rosto corou enquanto ele gaguejava. Quem pergunta uma coisa dessas do nada? A expressão envergonhada de Aku era quase demais, fazendo-o parecer tão delicado e cativante que Deidara teve que resistir à vontade de rir. Estou muito curioso. Pode me dizer, insistiu Deidara com um tom sério. Percebendo que Deidara não estava brincando, Aku se remexeu sem jeito. Talvez pressentindo que aquele estranho não cederia sem uma resposta, Aku hesitou antes de falar. Eu sou. Aku. Uma voz masculina rouca interrompeu. Emergindo das árvores, um homem sem camisa, com bandagens brancas enroladas na boca e uma espada enorme presa às costas. Zabuza Momoshi, ex-membro dos 7 espadachins ninja da névoa e segundo portador da lâmina do carrasco. Tendo desertado de Kirigakuri após uma tentativa frustrada de assassinato do 4º Mizukage, Zabuza era um homem de contradições, frio e implacável na superfície, mas escondendo um lado mais suave. Quem é você? Rosnou Zabuza, agarrando sua lâmina enquanto observava Deidara com cautela. Conhecido como demônio da névoa oculta, Zabuza não se arriscava com estranhos, especialmente os suspeitos. Deidara olhou feio para o homem. Ótimo, agora ele arruinou minha chance de resolver o mistério do século. Você ao menos percebe o pecado que cometeu Zabuza? Responda-me, pirralho, ou minha lâmina vai cortá-lo ao meio. Zabuza ameaçou, com sua intenção assassina palpável. Deidara suspirou, resignando-se à situação. Ele não podia negar a força de Zabuza, seria mais benéfico recrutá-lo. Bem, Zabuza, já ouvi falar de você. Esta é uma chance de se juntar à nossa organização. Zabuza bufou, nada impressionado. Um pirralho como você me recrutando? Você ao menos sabe com quem está falando? Com apenas 13 anos, a oferta de Deidara soou ridícula para alguém como Zabuza. Acho que vou ter que te dar uma surra, murmurou Deidara, mergulhando as mãos nas bolsas de argila. Fala sério. Zabuza atacou, brandindo sua lâmina enorme com facilidade. Anos atrás, Deidara poderia ter tido dificuldades contra alguém do calibre de Zabuza. Mas agora, o mero Jonin de elite não era uma grande ameaça, a menos que tivesse a vantagem da surpresa ou um contra-ataque contundente ao seu estilo. C2 Raptor. Um bando de raptores de argila, cada um do tamanho de uma pessoa, materializou-se e investiu contra Zabuza. Que diabos são essas coisas? Zabuza franziu a testa e cortou uma das criaturas brancas com facilidade. É só isso? Só alguns truquezinhos frágeis?
Deidara deu um sorriso irônico. Você ainda não viu nada. A arte é uma explosão. Bum, bum, bum. Os raptores sobreviventes detonaram em uma série de explosões de fogo, forçando os Zabus a recuar, agora coberto de poeira e levemente chamuscado. Deidara sorriu. O que você achou da minha arte, hein? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.